Então eu queria partilhar, podem, eu vou-me esforçar o máximo, vocês sabem que eu vou-me esforçar mesmo, porque podes reduzir aí 10 minutos ao contador, se faz favor. Alguém disse excelente. Veio valente. Nunca se sabe. Na verdade, aquilo que eu tenho para partilhar convosco é muito mais do que o tempo. Eu precisava de muito mais tempo para nós podermos ver um bocadinho de forma mais profunda. Mas eu creio que vou conseguir transmitir na essência aquilo que eu queria falar convosco hoje. Há um versículo da Bíblia que está em Hebreus 13, 5, diz assim: sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes. Porque Ele disse, Deus, não te deixarei, nem te desampararei. Traduzindo isto numa linguagem mais de hoje, portem-se bem. Portem-se bem. Os vossos costumes sejam bons costumes. Sejam costumes alinhados com a palavra. Se nós perguntarmos à maior parte das pessoas, não da igreja, das pessoas, se as pessoas concordam que o marido trai a esposa, que a esposa trai o marido, a maior parte das pessoas vão dizer que não concordam. E nós podemos dizer assim, sabes onde é que isso está escrito? Na Bíblia. Sabes onde é que vem esse princípio moral que está enraizado na sociedade? Na Bíblia. Então, existem já pessoas a tentar acertar em algumas coisas, mas elas não sabem bem porquê, só porque lhes disseram ou porque é conveniente. Não é disso que eu estou a falar, eu estou a falar em nós, em a forma como nós vivemos a vida, na forma como nós vivemos todos os ângulos da nossa vida. E isto que se passa aqui aos domingos é só um ângulo, é só uma fatia da pizza. A pizza tem outras fatias que se passam lá fora, com outras pessoas, em sítios onde ninguém vê. Então o que este primeiro versículo está a dizer é: sejam os vossos costumes sem parvoíce, sem pecado, sem avareza, sem fazerem asneira. E depois ele para, faz uma vírgula e ele começa a falar acerca do contentamento. E o contentamento tem a ver com aquilo que nos satisfaz. O que é que te deixa contente? O que é que te deixa satisfeito? E o que é que te deixa insatisfeito? O que esta palavra tem para nós, para aqueles que acreditam em Deus e que acreditam nas Escrituras, é que nós temos nas Escrituras muitas expressões do próprio Deus a dizer assim: eu não vou te deixar, eu não te vou desamparar, fica firme. Ele não está a dizer: não te vai acontecer nada, não vais ser despedido, não vais ter uma doença, não vais ser julgado pelas outras pessoas, não vais ser odiado, não te vão colocar de lado, não vão ser injustos contigo. Ele não está a dizer isso. O que ele diz é assim: onde quer que tu estejas, eu estou contigo. Vou estar contigo. Então, Hebreus 13:5 fala acerca de contentamento. Ele diz: façam as coisas bem e contentem-se. Vão buscar o contentamento lá. Eu não quero utilizar a expressão alegria, mas a satisfação com aquilo que nós já temos. E aquilo que nós já temos não é as coisas materiais. Aquilo que nós já temos é Cristo que habita em nós. É Deus que habita em nós. Ele diz: vocês têm que parar de tentar encontrar contentamento fora de mim. Porque todo o contentamento que é fora de mim é um contentamento vazio, tem prazo, hoje é sim, amanhã é não, hoje vale muito, amanhã não vale. O que é contentamento nesta geração? Para esta geração mais nova que nós batizamos, não é contentamento para a geração da Carla, não é, são coisas diferentes. E nós muitas vezes procuramos contentamento nas coisas do mundo, em coisas boas, nem sequer estou a dizer coisas más. Nós às vezes procuramos contentamento em tirar boas notas. E não é errado tirar boas notas, mas o teu contentamento, este contentamento não pode
vir das notas que tu tiras, porque há um dia que tu vais tirar uma má nota. Há um dia onde tu não vais conseguir. Então Hebreus leva-nos a pensar assim, ok, talvez eu tenha procurado contentamento. Pronto, eu vou abrir felicidade, alegrias, satisfação nos sítios errados, nas pessoas erradas, nos cenários errados. Nós precisamos procurar contentamento naquilo que nós já temos. E aquilo que nós temos é que nós fomos arrancados do inferno, literalmente. E nós estamos aqui porque acreditamos mesmo nisso. Não é uma fábula. Nós acreditamos mesmo que quem não converteu o seu coração e não restabelecer uma ligação com Deus, nós não vamos conseguir estar com Deus. Quando nós morrermos, nosso espírito, de uma forma diferente, vai estar com Deus. Mas só se nós nos convertermos. Então, se nós já temos isso garantido, e nós temos um manual de instruções, e temos Deus, o próprio Deus, o Criador do Sol, das estrelas, Ele está connosco. E nós andamos a procurar contentamento em quê? E muitas das vezes nós ouvimos expressões, ou nós próprios dizemos, ou nós próprios sentimos esta expressão que eu gostava que isto fosse diferente. Isto não está como eu quero. Isto é porque tu estás a buscar contentamento de uma coisa que é externa. Uma coisa que não é de Deus. Sabem porquê? Porque nós não podemos nem conseguimos dizer isso acerca de Deus. Aquilo que Deus deu e dá, e já deu, e vai continuar a dar, é perfeito. Não tem falhas. Então, se nós focarmos a busca por felicidade, a busca por contentamento, a busca por estarmos bem em Deus, Ele é perfeito. Ele já fez tudo o que precisava de fazer. E Ele ainda mais deu promessas. Então, nós às vezes o nosso coração sussurra coisas como: se eu tivesse outra vida, se eu tivesse mais tempo, se eu tivesse condições, se eu tivesse outra igreja, se eu tivesse outra esposa, se eu tivesse outro marido, se eu tivesse outro emprego, se talvez eu fosse mais feliz, talvez eu fosse mais contente, talvez estivesse mais satisfeito. E sabem, quando nós pensamos nisso, isso chama-se descontentamento. Então nós temos que ir voltar a Hebreus, uma carta, um livro que o apóstolo Paulo escreve àqueles homens. São pessoas mesmo, ele está a escrever a pessoas. Ele não está a mandar uma coisa para o ar, meio filosófica. Não, ele está a falar com pessoas. Era a mesma coisa que tivesse aqui Charlequenses 13:15. O Deus escreveu uma carta aos Charlequenses. Moitenses 13:15. Ele está a dizer: Moitenses, pessoal, vocês têm que viver bem, melhor. E vocês têm que se contentar com aquilo que já têm. Que é Cristo. Contentando-vos com o que já tens. Ser contente porque o que tu tens chega. Porque o que tu tens é suficiente. Ser contente porque Ele disse: eu estou contigo. Eu não te vou deixar, nem te vou desamparar. E contentamento é estar satisfeito. É querer e viver que tem tudo o que Deus tem para mim. É como se nós tivéssemos alcançado... Imagina, é como se nós tivéssemos alcançado a salvação das nossas almas, que foi isso que aconteceu, e de repente andamos à procura de coisas melhores. Qual é que vai ser o próximo prémio? Qual é que é o próximo doce? Qual é que é o próximo brinde? Queridos, não há nada maior. E nós às vezes chateamos-nos, arreliamos-nos, vamos a detalhes de coisas e andamos descontentes e ignoramos o contentamento que nós devíamos ter nas Escrituras. O contentamento que devemos ter de já sermos separados para Cristo, de sermos salvos, de estarmos a viver uma nova criatura. Eu digo isto muitas vezes: alguns de nós, se não tivessem encontrado Cristo, nem vivos estavam. Já não estavam vivos. A vida estava numa tal correria que eles provavelmente a vida já tinha terminado mais cedo. E não é de ficar contente, satisfeito, de
de nós sabermos de onde é que Deus nos tirou. E vamos estar a procurar contentamento em lugares úteis, finitos. Sabem, nós às vezes alimentamos das coisas que os outros têm que nós não temos para criar descontentamento. A fonte do contentamento não tem a ver com aquilo que eu tenho. A fonte, a origem, a raiz do contentamento não tem a ver com o que eu tenho. Tem a ver com quem é que está comigo. Quem é que está comigo? É Deus. É suficiente. É suficiente esta resposta. Se nós formos buscar contentamento, o que é que eu tenho, o que é que eu alcancei, o que é que eu sou, isso muda de um dia para o outro. De um dia para o outro, tu mudas de pessoa, tu mudas. O que tu tens já não tens mais. A saúde que tu tinhas já não tens mais. O dinheiro que tu tinhas já não tens mais. O emprego que tu tinhas já não tens mais. Então nós precisamos ajudar a nossa alma a entender que nós temos que focar. E sempre que estivermos a buscar contentamento e ficar tristes, descontentes com alguma coisa, temos que nos lembrar. Hebreus 13:5. O meu contentamento é Cristo. E Ele vai estar contigo e vai preencher o que quer que tu estejas a passar. Existe esta definição em Cristo, a definição de contentamento na Bíblia é esta. Que nós já temos o contentamento que nós precisamos. E nós focarmos naquilo que nós já temos não é deixar de sonhar, não é passividade, não é nós queremos atingir outras coisas, mas essas coisas não podem estar acima de Deus. Não podem estar acima daquilo que Ele já fez por ti. Não podem estar acima da salvação. Não podem. Então tudo o que nós não conseguimos alcançar abaixo disso tem que ser confrontado com aquilo que Jesus já fez na cruz por ti. Eu ainda não consegui alcançar isto e gostava, e estou meio triste, mas isto não é o meu maior contentamento. A minha alma está ancorada em Deus. Ele é o meu contentamento. Ele é aquele que preenche a minha vida. Ele é que me guardou, Ele é que me separou, Ele é que me livrou. É deixar de depender de coisas para ter paz. Às vezes nós casamos para ter paz. Grande erro. Isto foram os casados todos que riram. Tem momentos de paz? Tem. Tem momentos bons? Tem. Mas tem tudo o resto. Tem tudo o resto. Eu vou para aquele emprego fantástico, vou ganhar uma grande nota. Erro. Vão-te sugar o sangue todo que tens nas veias, a carne, vais ficar pele e osso. E no dia, a fonte do teu contentamento, a tua alegria vai se esfumar, vai desaparecer. Coisa que não acontece com Deus. Nós podemos mudar, Deus não muda. Amém? Então nós ganhamos essa liberdade em Cristo. De que nós não somos dirigidos, suportados, externados por coisas. Não podemos fazer isso. Porque Ele é connosco. Eu quando saí de um emprego, e as crianças, às vezes as crianças de idade, e as crianças mesmo crianças, e depois os outros adultos que são crianças, não é? E alguns perguntaram-me assim, então mas tu não tens pena de entregar o teu carro, que eu tinha um bom carro, um belo carro. E eu disse, não. Não. E não tinha mesmo, entreguei e foi tranquilo. Mas percebem, a fonte do contentamento, de nós largarmos alguma coisa que nos dá prazer, que nos dá status. Isto estavam a fazer confusão. As crianças é porque era um carro. Os adultos, as crianças, é porque era um status. Então, tu vais largar o status? Eu disse, vou. Eu tenho outras coisas além do status. Eu preciso guardar a minha vida e o meu coração e por aí fora. Isso é mais importante. Sabem o que é que aconteceu? Não quer dizer que isso vai acontecer com vocês. Deus não vos vai dar um carro, está bem? Mas no novo emprego Deus deu-me um melhor carro ainda. Então nós temos que depender de Deus. Ele sabe o que é melhor para nós. A nossa felicidade tem que estar em nós sermos salvos. Nós podemos enfrentar este mundo, pode vir guerras, pode vir doenças, nós sabemos. Aqueles de vocês que estão aqui que não têm esta fé, vão achar estranhíssimo se algum de nós estiver no leito, na cama do hospital a morrer. E vocês vão achar estranhíssimo, a família e a igreja, nós vamos estar tristes, mas nós vamos estar contentes ao mesmo tempo. É bem bipolar, meio esquizofrénico. Porquê? Porque nós sabemos
onde é que está a nossa alegria? Nós sabemos que aquela pessoa, cessar de existir, para onde é que ela vai? Nós conhecemos a vida da pessoa e talvez a pessoa tenha vivido uma vida cheia de coisas boas, criou montes de discípulos, ajudou montes de gente, e nós sabemos, por causa de Deus, na sua vida. Então há promessas que sustentam este contentamento que eu falo. Em Josué 1, 5 e 9 diz assim: ninguém se susterá diante de ti. Isto é Deus a falar para um menino, para um jovem, que tinha que ir para a guerra. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida, como foi com Moisés. Isto é Deus a falar, como eu fui com Moisés, lembras-te disso? Assim serei contigo, não te deixarei nem te desampararei. Ele diz: esforça-te, tem bom ânimo, tu tens que fazer o teu trabalho. Não é para estás encostado. Esforça-te, tem ânimo. Tem bom ânimo para teres o cuidado de fazeres conforme toda a lei. Aquela primeira parte do versículo, não há de a fazer asneira. Esforcem-se para não dar a fazer asneira. Bom ânimo para teres o cuidado para fazer conforme toda a lei. Que meu servo Moisés te ordenou, que tu aprendeste de alguém. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente conduzas para onde quer que andares. Tu sabes para onde é que tu estás a ir. Tu não te desvias do caminho. E o que Deus está a dizer é: tu sabes quem é que eu sou? Eu já fiz isso com Moisés, lembras-te como é que eu fiz? Ele diz: não se aparte da tua boca, não saia da tua boca e da tua mente o livro desta lei, a vontade de Deus. Antes, medita nele dia e noite. União com Deus. Nós passamos a querer conhecer mais Deus. Para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Outra vez. Deus foi muito incisivo. Ele diz: tu tens que guardar o teu coração, tu tens que passar tempo comigo, aprender. Para quê? Para tu não te desvies. Sabe, há pessoas que não se querem desviar, mas não sabem como. Não têm isto. Não têm Deus. Não conhecem Deus. Onde se vão desviar para a esquerda e para a direita? Então, prudentemente conduzirás. Ele diz: vais fazer as coisas de forma prudente e firmada. É alguma fórmula para tu não errares? Não. Estás mais bem preparado. És prudente. E Deus diz assim: não te mandei eu. Não fui eu que te mandei. Isto é o mesmo que lá em casa o irmão mais novo diz ao mano: mano, vai pôr a mesa. E ele ignora. E de repente o pai diz assim: põe a mesa, não fui eu, sou eu que estou a mandar. E ele levanta-se e vai pôr a mesa. Porquê? Porque sou eu que estou a mandar. Não é o irmão. Deus está a dizer assim: não sou eu que estou-te a mandar, tu fazes isso. Tens que fazer, sou eu, Deus. Esforça-te. Tem bom ânimo. Não te pasmes, não te espantes com o mundo. Porque o Senhor teu Deus é contigo. Mas não é contigo, tipo, não é uma metáfora. Não é como às vezes eu costumo dizer aqui uns aos outros, que às vezes alguém vem falar connosco e nós dizemos assim: eu vou orar por ti. Parece que é assim uma coisa meio romântica. Eu vou orar por ti. Deus não está a fazer isso. Deus está a dizer assim: eu sou contigo. Quando? Onde quer que tu andares. Está escrito. Está a dizer: onde quer que tu andares. Então esta promessa de Josué, que tem eco em Hebreus, de que eu nunca te deixarei, eu jamais te desampararei. Deus não só fica connosco, está connosco, Ele permanece a nosso favor. E há pessoas que ficam na nossa vida, mas não estão connosco, elas só estão lá. Há pessoas que estão na nossa vida que elas só estão lá, elas não estão bem connosco. Quando as coisas apertam, vocês sabem, as pessoas não estão connosco. As pessoas só estão presentes. Com Deus é diferente. Então o que as Escrituras nos dizem é que nós temos que buscar contentamento nisto, é que Ele tem uma promessa para a nossa vida. E no meio da nossa confusão, das nossas loucuras, das nossas dúvidas, nas nossas bipolaridades que nós temos que cavar dentro de nós e restaurar, ressuscitar este versículo também. Assim, enquanto nós andamos à procura de satisfação, seja pelos nossos próprios méritos, seja das coisas que eu consigo fazer ou não consigo fazer, seja ou dos sítios onde eu estou ou não estou, seja do que é que eu já alcancei, seja do que for, eu disse a você que nós vamos falhar. E vamos nos deprimir. E vamos ficar com depressões. E porquê? Porque nós não estamos a buscar a satisfação, a alegria no sítio certo.
Então, este versículo define um centro de gravidade da nossa fé. Deus. Paulo. Isto é um truque, eu digo que mudo o contador, mas eu ignoro, está bem? Para vocês ficarem mais pacificados, está bem? A fórmula de Paulo, um apóstolo, alguém que sabia muito das Escrituras. O apóstolo Paulo foi alguém que a sua vida, o seu passatempo era andar a perseguir os cristãos. Não era bem o seu passatempo, vocês percebem, não é? Era a sua missão de vida. Perseguir cristãos e matá-los. Era isso. Entretanto, ele encontrou-se com o Senhor. Teve um encontro real, verdadeiro com Deus. E quando o encontro é verdadeiro com Deus, a vida muda. E Paulo passou de assassino de cristãos a fugir dos colegas dele da escola. Deixa eu fugir. Ou seja, eu sei quem é que tu és, eu sei para que tu vens. E Paulo esteve preso. E ele diz, basicamente em Filipenses 4, quando ele relata algumas coisas, do 11 a 13, que ele diz assim: eu aprendi a estar contente. Não é isto que está escrito, não é? Mas basicamente a resposta é esta: eu aprendi a estar contente. Quando? Em qualquer altura. Porquê? Porque eu sei qual é a fonte do meu contentamento. Então ele diz assim: não digo isto por necessidade, porque já aprendi, ele diz, eu já aprendi a contentar-me com o que tenho, diz Paulo. Paulo diz assim: eu estou-vos a pedir coisas, eu estou a falar um pouco onde é que eu estou, mas eu não digo isto porque, mesmo que sinta essa necessidade. Porquê? Porque eu já aprendi a contentar-me com o que eu tenho. É Deus. Ele diz assim: eu sei estar abatido e eu sei ter abundância. Eu sei viver com pouco e eu sei viver com muito. Em toda a maneira, em todas as coisas, eu estou instruído tanto para ter fartura como para ter fome. Aquilo que eu tenho é fonte suficiente para um dia, se a vida correr mal, eu estou satisfeito. Eu sei. Posso não estar satisfeito com a vida, posso passar fome, mas eu sei que não reside a minha alegria ali, o meu comportamento não está residente ali. Tanto em ter abundância como padecer de necessidades. E ele diz: eu posso todas as coisas naquele que é Deus, que me fortalece, porque nós já lemos, que está connosco, que Ele caminha connosco e nos ajuda. E quando nós passamos a encarnar isto em nós, encarnar significa viver isto na nossa vida, a lembrar, porque sabem, muitas das coisas passam-se cá dentro do nosso espírito. A nossa alma são as nossas emoções. E as emoções mudam consoante aquilo que nós vivemos. Nós ficamos tristes, contentes, emocionados quando vemos coisas. A nossa alma manifesta-se e leva-nos para lugares. O nosso espírito está a trazer a um lugar firme, que não se abala. Deus entende as nossas emoções, entende o que é que nós estamos a passar, mas Ele é uma coisa fixa, firme, que não se move. Não é fria, mas é segura. E às vezes, no meio de tanta loucura que acontece na nossa vida, às vezes nós só queremos ter uma coisa segura. Não precisa de ser rica, não precisa de ser com fartura. A gente só se quer agarrar a uma coisa que não muda. Essa coisa é Deus. Não muda. Então Paulo escreve da prisão: aprendi a estar contente com toda e qualquer situação. Eu sei ser humilhado e ainda assim ter contentamento. Eu sei ter abundância e ainda assim conseguir ter contentamento em Deus. O que acontece muitas das vezes é quando nós estamos nas melhores fases da nossa vida, nós esquecemos do contentamento de Deus. Parece que o contentamento que nós atingimos empatou com Deus. Então nem vale a pena me mencionar, é um impacto técnico. Não há forma disso acontecer. Isso é só a tua alma, é só a vida a ser vida a tomar conta de uma coisa que não devia tomar. Estás a dar espaço que não devias dar. Então, mudanças práticas. Esta igreja é uma igreja de coisas práticas para vocês fazerem em casa. Nós somos bombardeados por mensagens de pessoas a mostrar coisas que elas não têm. Ok? Algumas têm. Mas as pessoas não têm só aquilo que elas nos estão a mostrar. E eu falo tipo das redes sociais e todo esse bombardeio que existe na nossa direção. Qual é que é o nosso grande erro? Comparação.
E a comparação traz ao nosso coração descontentamento. Nós vemos um casal a passear nas férias numa praia paradisíaca. Nós olhamos e vamos fazer praia na Charneca da Rapariga. O que é que nós fazemos? Eu queria tanto estar ali. Nós não fazemos a menor ideia do que é que aquelas pessoas são, fazem, passam, por quantas vezes parcelaram aquela viagem, as coisas que elas deixaram de fazer, as pessoas que elas não ajudam. Às vezes são pessoas horríveis, às vezes são pessoas boas, que só têm dinheiro e vão fazer o que eles querem. Mas qual é que é o problema? O problema está à frente do ecrã. Somos nós que nos comparamos. E nós olhamos para a vida dos outros e comparamos para o que faz falta em nós. Nós vemos um marido a ser carinhoso com a mulher, nós olhamos e comparamos. E olhamos para o nosso marido, para a nossa esposa. Olhamos um filho perfeito, vai ser um neurocirurgião, aí vai investir. Depois olhamos para o nosso filho que tem dificuldades na matemática e nós temos que pagar explicações. Comparação. Nós não valorizamos aquilo que temos. Temos um filho, tem dificuldades, paciência, temos a oportunidade de o ajudar, de fazer parte da jornada da vida dele. Esquece lá a vida das outras pessoas. Diz, mete um like e vai à tua vida. Nós temos que partilhar com quem está connosco. Compara as coisas certas. Porquê que aquele casal na igreja está perto? Não está lá distante de uma tela. Está perto. Eles são perfeitos. Mas eu posso falar com eles. Eu posso ser intrusivo e pedir para jantar com eles. Eu posso tentar perceber se aquilo que acontece mesmo na vida real é mesmo real. Porquê? Porque nós estamos perto. Proximidade. Então, se nós queremos dar valor às coisas certas, contentarmos com as coisas certas que são de Deus, nós precisamos fugir desses lugares onde esses lugares nos bombardeiam com muita falsidade, com muita coisa fabricada, com muita coisa que não é real. Então pratica um jejum. E um jejum é tu deixares de comer. Pratica um jejum de redes sociais. Pratica um jejum daquela febre de ver o que é que está a acontecer na vida daquela pessoa. Pratica isso. E inverte isso para um lugar de... Escolhe um casal da tua igreja, ou um casal que tu achas que é um casal fixe e que tem uma vida organizada, e aproxima-te e tenta perceber porquê. Vais ver a diferença que isso é. Busca o contentamento, busca essa direção do tipo certo. Muitos de nós usamos hoje o consumo para nos contentarmos. Há pessoas, infelizmente, que estouram o orçamento familiar apenas para estarem satisfeitas. Para lhes preencher alguma coisa dentro deles. Deus é suficiente, não precisa deste consumo. Antes de lhes comprar alguma coisa, tu que estás aqui nesta sala, antes de tu tens esse impulso que vais comprar uma coisa que não vais precisar, e eu sou uma dessas pessoas, okay? Eu estou a comprar montes de máquinas e coisas de madeira que eu não preciso, mas não é para me preencher uma coisa, é só que eu quero aprender. Okay? Mas antes eu tenho que fazer esta pergunta: será que eu preciso mesmo? O que é que isso está a fazer em mim? Será que isso está-me a produzir alguma coisa? Eu estou a tentar satisfazer alguma coisa em mim? Será que eu estou a tentar buscar contentamento, preenchimento, concretização ao comprar coisas na minha vida? Se calhar eu não estou a dar espaço para que Deus possa ter esse contentamento. Aquilo que eu disse há pouco é verdade. É isso que tem que encher o meu coração. Que é, graças a Deus, nós chegámos a este lugar juntos, ao dia de hoje, ao dia que é hoje. Mas eu não estive neste dia, eu tive um dia lá atrás. Isso tem que ser o meu contentamento. A possibilidade de Deus nos ter chamado para fazer alguma coisa específica. E é incrível. Há pessoas que se casaram, que se conheceram entre nós. Eu às vezes meto-me a pensar, será que se nós realmente não abríssemos a igreja, será que estas pessoas iam se encontrar? Será que outras coisas iam acontecer? Deus traz tanta coisa para nós que nós precisamos valorizar, e às vezes consumismo, nós observamos a vida dos outros, tudo isso às vezes nós comemos, somos como esponjas para nós trazermos algum contentamento à nossa vida. Ouçam,
Comida. Eu vou fazer uma pergunta só para as mulheres. O que é convencional que uma mulher come quando está triste e deprimida? Alguém disse um pão de queijo que eu ouvi. É alternativo. Há coisas convencionadas. Que é, tu estás triste, come um chocolate. Tu estás deprimida, come qualquer coisinha que isso fica melhor. Vamos experimentar assim. Quando tu estás triste, não comas e vai orar. Não comas e vai perguntar a Deus porque é que isto está a acontecer. Não comas e liga-te. Não comas e não vês se tu não andas a andar mais para a esquerda ou mais para a direita. Se calhar o problema da tua frustração é porque tu se calhar andas longe. E essas coisas vão vir. A alegria está quando? Quando nós nos encontramos com Cristo e percebemos assim, não, Deus, tu tens razão, isto acontece na minha vida porque a culpa foi minha. E tu vais-me ajudar, vais estar comigo, sempre estás comigo e vamos juntos mudar aquilo que há para mudar. Então, o que é que eu creio que me falta para ser feliz? É uma pergunta que eu acho que nós devíamos de fazer. O que é que eu acho que preciso para ser feliz, para estar contente? E se nós respondermos com qualquer outra coisa que não seja Deus, tu precisas mesmo de pensar nisso. Tu que és crente, tu que vais à igreja todos os domingos, tu precisas mesmo de pensar e reestruturar as tuas ideias. O que tu precisas para ser feliz é reconhecer aquilo que Deus já fez por ti. É suficiente. Tudo o resto faz parte de uma viagem. Vai terminar. O que é que Cristo já deu que responde a uma fome profunda? Que milagres é que Deus já fez na minha vida? Um dos exercícios que eu faço quando estou deprimido e quando estou triste e quando as coisas não acontecem bem e quando fico nervoso e quando fico descontrolado, eu relembro a mim próprio o que é que Deus já fez por mim. De um dos sítios onde Deus me tirou. E isso reaviva em mim, na minha alma, o contentamento. Assim, Deus já fez tanta coisa boa. Deus já me livrou de tanta coisa, e não ia dizer, mas vou dizer, de tanta gente. Deus já foi tão bom para mim. Isto é uma fase. Ele prometeu que vai estar comigo, que não me vai desamparar. Então eu oro, falo com Deus, tu prometeste. Como? Tu prometeste. Preciso de ti, mostra-te. Chama pessoas à minha volta, que sejas tu que estás a enviar. Isto é uma oração tão simples. De nós nos conectarmos com aquilo que tem que ser a fonte do nosso contentamento. O que é que eu posso agradecer hoje? O que é que eu posso olhar para trás hoje e dizer a Deus que Deus, tu já fizeste isto. E eu quero me alegrar porque tu já fizeste isto. Mas eu quero me alegrar porque, apesar de tudo o que eu tenho e de tudo o que eu não tenho, de tudo o que eu nunca vivi e daquilo que eu já vivi, apesar de tudo, Deus, tu estiveste aqui. Eu reconheço isso. Obrigado. Isso vai despertar em ti contentamento, satisfação. Tu sabes que Ele está contigo. A promessa que Ele deixou a Josué é para nós. É a mesma promessa para nós. Andem preparados. Não se desviem da esquerda nem da direita. Andem para vocês estarem preparados para aquilo que a vida vai-vos fazer. Para as armadilhas que a vida vai-vos pregar. Para as rasteiras. Andem ali preparados. E eu vou estar convosco. É como se Ele tivesse... Ele não está atrás, Ele não está à frente, Ele está ao nosso lado a caminhar connosco. E no dia que isso acontece, nós podemos olhar para o lado e perguntar: Deus, tu prometeste. E Ele vai trazer a palavra. Eu não sei a palavra que Ele vai dizer, eu não sei. Não é uma palavra mágica. Não é um perlim-pim-pim. Sei que vocês veem muitas igrejas e veem muita coisa a acontecer no mundo espiritual. Ou no mundo que se diz as igrejas. A igreja não é não existem magias. Existe Deus. E Deus é Deus. Se Deus é Deus para criar o sol e a terra, para criar animais, criar tudo, não é Deus para fazer milagres, não é Deus para fazer coisas que a gente não sabemos explicar. É. Mas isso é Deus que faz, não somos nós. Eu não tenho uma palavra mágica para te dizer. O que eu sei, e está escrito, é que se tu caminhares com Deus, e te protegeres, e se tu honrares, e te lembrares, e se Ele for a fonte do teu contentamento, eu sei que tu vais ter uma vida melhor, mais pacificada, ainda com dores, ainda todo partido, às vezes a sangrar, todos rasgados da vida. Mas nós sabemos, Ele já me separou. Ele já me guardou noutros lugares. Ele está, não é? Porque
Porquê que tu estás a fazer isso? Eu sei, Deus, eu sei que tu estás a permitir que isto aconteça, Deus. Eu sei que tu estás comigo aqui, porque Ele prometeu. Amém? Podemos ficar de pé para terminar? Então, nós cremos que quem aceitou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador tem tudo. Tem tudo. Ah, pastor, mas a pessoa não precisa trabalhar, precisa, mas tem tudo. Ah, mas a pessoa não precisa ter saúde, precisa, é bom ter saúde, mas ele já tem tudo. Porque se o trabalho acabar, se a saúde terminar, ele já tem tudo. Amém. Não precisa de mais nada. Alegrem-se no tudo. Amém. Quando estiverem tristes, alegrem-se porque vocês já têm. Quem tem tudo pode viver contente no hoje. Orar a Deus, obrigado, Senhor, pela tua palavra, Senhor. Obrigado por uma palavra tão curta, tão simples, mas tão direta. Onde tu dizes para nós andarmos alinhados contigo e nós alegrarmos naquilo que é certo, que é a tua presença, que é aquilo que tu já fizeste connosco. Tu falas a Josué, lembras o que tu fizeste com Moisés, tu mostras coisas reais que aconteceram na vida daquela pessoa e tu fizeste isso em nós. Já nos livraste de tanta coisa. Então que essa possa ser a fonte do nosso contentamento, que a nossa fome não possa ser por encontrarmos contentamento no mundo, nas coisas do mundo, que o mundo oferece, mas encontrarmos contentamento, graça, amor, felicidade em Ti. Amém. No nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe.